Se esse cliente chega para mim e pede isso, e a gente não tem o Civil 3D, não tem essa ferramenta aí que faz essa apresentação, eu corria risco de perder esse cliente para uma outra pessoa que tem esse conhecimento. Fala para nós quais são os principais desafios de quem faz esse projeto de loteamento. Eu acredito que a falta de conhecimento, acho que é o principal desafio. E captação de clientes, eu acho que é a dor mais latente que um engenheiro hoje tem. Um engenheiro, um técnico, né? Esse profissional que faz. Então, assim, você tem dois pilares, na verdade, para você ter sucesso nesse mercado, né, ter resultados nesse mercado. É o pilar de conhecimento técnico e o conhecimento estratégico de mercado e tudo mais. Então, você precisa ter ali esses dois pilares. O conhecimento técnico é o conhecimento que vai fazer você criar o seu produto ali. E um dos maiores desafios hoje é realmente o conhecimento em ferramentas. Muitos engenheiros, técnicos, tecnólogos, profissionais dessa área não conhecem, como eu estava falando, o Civil 3D, que é hoje a ferramenta mais moderna e a mais adequada para esse tipo de projeto, que inclusive os clientes estão exigindo, estão pedindo. Essa semana mesmo, um cliente mandou mensagem, né, a gente fazendo planejamento para 2025 e tal, e uma das coisas que ele pediu para a gente, que a gente já tem, mas que ele pediu, reforçou isso, cara, a gente precisa, eu quero, esse é um tipo de cliente que ele não é o meu cliente final, ele é um parceiro de negócio. Então a gente faz uma parte dos projetos, ele faz outra parte, e ele apresenta esse projeto para o cliente final. E uma das coisas que ele falou é o seguinte: Rafa, eu quero apresentar esse projeto de uma forma mais bonita, eu quero apresentar esse projeto onde o cliente consiga ver toda a infra, todas as redes, né, tudo num ambiente só. Dá para fazer? Eu falei, cara, dá para fazer, a gente vai te mostrar, vai te apresentar isso. E aí a gente está, né, fazendo isso, construindo isso para ele, né? A gente já tem costume de fazer. E eu acho que um dos maiores desafios é o conhecimento em ferramentas, né? E o engenheiro civil que quer se destacar nesse mercado, né? Qualquer profissional que quer fazer esse tipo de projeto, ele precisa dominar as ferramentas certas. Senão, cara, ele não sai do lugar. Ficar batendo cabeça com AutoCAD, até mesmo Topográfico, que é uma ferramenta antiga, né? Outras ferramentas aí do mercado que são antigas, você bate cabeça ali, quebra cabeça e não sai do lugar. Produz pouco, produz feio também. Se esse cliente chega para mim e pede isso, e a gente não tem o Civil 3D, não tem essa ferramenta aí que faz essa apresentação, eu corria risco de perder esse cliente para uma outra pessoa que tem esse conhecimento. E o outro desafio é a captação de clientes, porque também a gente não tem esse conhecimento na faculdade. Então o medo, ele para muito os profissionais. Às vezes o profissional, ele tem potencial. Muitas vezes eu já, assim, nesse universo, né, tanto de fazer projeto quanto de ensinar outras pessoas. Hoje a gente tem quase 4.000 alunos, né? Temos aí o nosso treinamento, temos a nossa pós-graduação, temos uma mentoria de aceleração de resultados. A gente dá uma série de treinamentos gratuitos, inclusive que você está assistindo agora, você pode clicar no link da descrição, se você está aqui no YouTube, que você vai encontrar aí treinamento gratuito para poder você crescer nessa carreira, dar os primeiros passos. Então, depois desse tempo fazendo isso, eu descobri que o medo, ele paralisa muitos profissionais que têm muito potencial. Não é a falta de potencial. E o cara sabe disso, muitas vezes. O engenheiro civil, às vezes, sabe que tem o potencial. Fala assim, cara, eu tenho potencial, eu tenho inteligência, eu tenho recurso, eu tenho acesso à internet, eu tenho um computador, eu tenho uma faculdade, eu tenho um diploma, ou seja, ele sabe, ele tem ciência que ele tem um potencial, mas ele trava, sabe? E uma das coisas que trava é o medo. É o medo na hora de captar o cliente. Ele sabe como captar às vezes, né? A gente ensina também como captar clientes, a gente mostra isso tudo. E o que eu vejo que mais para é o medo. E que medo, né, que para esse cara? É o medo de tomar um não, é o frio na barriga do cliente aceitar e ele não dá conta de fazer o projeto depois. Né? Exato. Então, o medo, ele paralisa muito. Às vezes o cara tem muito potencial, tem muito conhecimento técnico, às vezes conhece a ferramenta, conhece a parte teórica por trás dos projetos, as boas práticas, as normas da engenharia em si, e ele tem medo. Esse medo é como se fosse um bloqueio ali, porque ele não foi treinado para isso. Né? Não foi, na faculdade a gente não teve um treinamento para isso, sabe? A gente não teve um direcionamento. Como é que eu capto um cliente? Como é que eu supero esse medo? E existe técnica para tudo.
né? Eu não nasci sem esse medo, né? Não nasci sem esse frio na barriga. Então a gente treina isso. Eu acho que o principal desafio é isso. É o conhecimento técnico, principalmente nas ferramentas, e o conhecimento em captação de clientes para poder superar esses medos. Tem várias técnicas, né? Uma das técnicas para você superar o medo na hora de buscar um cliente novo, na hora de fazer uma apresentação, na hora de conversar, na hora de passar um orçamento e tal. Uma das técnicas é simplesmente você se preparar antes. Então, Rafael, eu tenho medo de de conversar com um cliente por telefone, por exemplo, procurar abordar um potencial cliente. Às vezes conhece alguém que trabalha numa incorporadora, né, o dono de uma e tal, conheceu ali, mas travou porque não consegue oferecer o seu serviço ali por causa do medo. Como que a gente resolve isso? O simples ato de você se preparar no que você vai falar com ele na ligação, no que você vai falar com ele na mensagem, no que você vai falar com ele no áudio, ou mesmo no ao vivo ali, ou sem ensaiar mesmo, sabe? Porque o medo ele vem do desconhecido. Quando você conhece, né? Ou seja, não, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar aquilo. No meu script, né? Como se fosse um script mesmo. Isso aí já elimina boa parte do medo. Então, assim, tem várias técnicas para eliminar esses desafios, mas eu acho que os dois principais que os engenheiros, os profissionais dessa área precisam superar para ter resultado é isso. Desafio técnico, né, de elaborar os projetos no Civil 3D, e o desafio que eu diria estratégico, que é da captação de clientes ali, entendeu?